Olá, o meu nome é Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito dos mandamentos. Hoje, o meu propósito neste vídeo é conversar com vocês a partir do quarto mandamento. Quando eu fiz uma explanação do primeiro mandamento, naquele vídeo anterior, eu disse que Deus havia dado os mandamentos ao povo de Israel em 2 tábuas. Nós acreditamos que na primeira tábua estivessem o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, porque falam de uma relação vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e santificar o dia do descanso. Então essa é uma relação vertical. A partir do quarto mandamento, a gente percebe que a relação já é horizontal, porque o quarto mandamento fala de honrar pai e mãe, depois o quinto não matarás, depois não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa, nem cobiçarás a mulher do próximo. Ou seja, a partir do quarto mandamento, nós temos uma relação horizontal e acreditamos então que este quarto mandamento ele esteja inserido na segunda tábua das leis de Deus dada ao povo de Israel. Mas o que propriamente diz o quarto mandamento? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Qual é o significado disso? Que nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar, não irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Veja que este mandamento, o quarto, ele é bem amplo. Ele fala de pai e mãe, mas também fala de autoridades. E o meu objetivo, então, é trazer um pouco sobre essa reflexão, como é que nós podemos honrar o pai e a mãe e também as autoridades dentro dessa sociedade em que nós vivemos. O mandamento, então, ele exige uma obediência e exige honra. Então, nós vamos começar. Primeiro, o mandamento exige uma honra aos pais. É preciso, talvez, nós nos perguntarmos o porquê da autoridade. A autoridade que começa no lar, começa com o pai e a mãe, mas é uma autoridade. Acreditamos que Deus tenha colocado as autoridades no mundo com o objetivo de que haja ordem e decência. Você imagine você morando numa casa que não tivéssemos autoridade. Você imagine morássemos numa cidade onde não tivesse autoridade. Ou numa escola onde não tivéssemos pessoas que fossem superiores a nós. Ou num ambiente de trabalho onde tem pessoas que talvez não fossem superiores a nós. Então, todo o universo em que nós vivemos, começando no lar, na escola, no trabalho, na cidade, na sociedade em geral que nós vivemos, nós precisamos de autoridades. Um país, por exemplo, precisa de uma autoridade. Então, no lar, a honra e a obediência são requeridas, porque os pais são os representantes de Deus aqui na Terra. Vamos assim dizer que os pais são os primeiros representantes de Deus aqui na Terra. E os nossos deveres para com os nossos pais é de honra, é de obediência. Mesmo que eles sejam exigentes. Tem gente que diz assim, eu não vou honrar meu pai porque meu pai é muito exigente, ou minha mãe é muito exigente, então não merece a minha honra. Muito pelo contrário. Não importa se sejam exigentes ou não, eles merecem a nossa honra, porque esse também é um mandado de Deus, é uma ordem de Deus. Para isso, eu trouxe um texto, eu vou esperar um pouquinho você abrir. O texto é de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o primeiro, o segundo e o terceiro versículo dizem o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja, o texto está falando de honra ao pai e à mãe, porque é um mandamento do Senhor. Já por aí a gente já percebe a importância deste mandamento. E tem um detalhe muito interessante. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há uma promessa nesse mandamento. Aliás, é o primeiro mandamento que tem uma promessa. A promessa de longevidade
e é uma promessa de boa vida. Então nós encontramos hoje pessoas muito idosas, com 90, 100 anos ou mais, e a gente percebe que, ou a gente imagina que estas pessoas honraram, tiveram uma relação muito boa com os seus pais quando estavam em casa. É possível. E Deus dá, então, a elas esta oportunidade de viverem mais. Não estou afirmando aqui que se Deus chama alguém mais cedo, ainda criança ou jovem, Deus não esteja ajudando essas pessoas, não esteja amando essas pessoas, ou porque elas foram desobedientes. Nada disso. Mas eu estou afirmando que a longevidade é uma bênção do Senhor. E ela é um resultado provável de que aquela pessoa, na sua infância, tenha honrado os seus pais. E por essa razão, então, Deus tem dado este presente, o presente da longevidade. É uma promessa neste quarto mandamento. Mas o que o mandamento diz para a gente? Obedeçam os vossos pais no Senhor. Então, dentro de casa, nós temos um primeiro relacionamento em relação a pais e filhos. No próprio texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, também tem uma relação do pai para com o filho. Porque se o filho obedece o pai, por outro lado também, ele deve o seguinte, veja, Efésios 6, 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O papel dos pais é disciplinar os seus filhos e criá-los na disciplina e criá-los no Senhor. Ou seja, as primeiras noções de moral e de ética, elas acontecem dentro de casa. As primeiras noções espirituais, elas acontecem dentro de casa. Os pais, aqui eu falo de pai e mãe, eles são os primeiros responsáveis a darem esta orientação para a vida dos seus filhos. Ou seja, em casa nós preparamos os nossos filhos para a sociedade, para viverem a sociedade e para viverem o nosso tempo. Um outro texto que aponta nesta direção é um texto do Antigo Testamento. O texto é de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, as palavras de Deus que são ensinadas aos adultos, elas devem ser repassadas aos seus filhos. São as lições que nós vamos herdando dos nossos pais. Hoje, enquanto adultos, o que é que nós vamos nos lembrar dos nossos pais? Dos muitos conselhos que eles nos deram, de toda a educação que eles nos deram, de toda a orientação que eles nos deram para a nossa vida. E isto é significativo. Portanto, nós não podemos abrir mão desta... como pais, por exemplo, abrir mão da nossa responsabilidade diante dos nossos filhos. Mas, por outro lado, como filhos, também não podemos abrir mão de honrar e obedecer aos nossos pais no lar. Mas o mandamento fala que nós devemos honrar os pais e superiores. Mas quem são nossos superiores? Superiores são todos aqueles que estão numa relação de autoridade sobre nós. Então, se nós estivermos num trânsito, um policial, um guarda de trânsito está superior. Se nós estivermos num ambiente escolar, nós temos o professor, a professora, nós temos os coordenadores, o curso, são superiores. Se nós estamos num ambiente de trabalho, o encarregado, o chefe, o patrão, eles são superiores a nós naquele ambiente de trabalho. Se nós estamos num ônibus, viajando de ônibus, então o motorista, ele é o superior naquele momento no ônibus. Ou seja, se estamos na igreja, por exemplo, quem é superior? Então é a diretoria, é o pastor. Ou seja, em qualquer ambiente em que nós estivermos, nós temos as pessoas que estão acima de nós. As crianças vão ter os seus superiores, como por exemplo o pai e a mãe, os professores na escola, o seu tio, a avó, o seu padrinho, a sua madrinha. Essas pessoas estão superiores. E também elas precisam da nossa honra. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim, que fala sobre esses superiores, sobre a autoridade. E veja o que diz o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade é instituída por Deus.
Quer nós gostemos, quer não, elas são instituídas por Deus, elas estão no seu posto também instituídas por Deus. E vocês vão dizer, puxa, mas aquela autoridade é ruim, é um péssimo governo, é um péssimo prefeito, é um péssimo vereador, mas são autoridades e são colocadas por Deus lá. E a elas nós também devemos honra e obediência. Esta honra e esta obediência, elas são necessárias porque fazem parte do ensino da Bíblia Sagrada. E nós não devemos desonrar nenhuma autoridade. O próprio texto de Romanos 13, versículo 7, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ou seja, se nós estamos diante das autoridades, pagamos seus tributos, nós os respeitamos, nós os honramos e nós os obedecemos. Eu não gosto daquele governo, eu não gosto daquela autoridade. Então dobre os seus joelhos, ore a Deus para que Deus dê discernimento, sabedoria, para que aquela autoridade ela exerça o seu papel com sabedoria, com decência e com ordem, trazendo a tranquilidade para a nação, ou para o Estado, ou para o município. Mas faz parte. Outro ambiente que nós devemos respeitar a autoridade é dentro da escola. Imagine que coisa triste, uma cena triste, um menino, uma menina, um aluno na escola, estando na secretaria ou na coordenação da escola, porque ele foi indisciplinado, porque ele respondeu mal ao professor, porque teve que sair de sala de aula. É muito chato isso. Então, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, nós temos as nossas autoridades e a elas nós também devemos honrar e obedecer. Um outro ambiente importante que nós devemos honrar as autoridades é o ambiente da igreja. A igreja é o espaço onde nós adoramos a Deus, louvamos a Deus. A igreja é o espaço onde nós recebemos o ensino da palavra de Deus, nós somos orientados na palavra de Deus. E a igreja, ela tem o seu pastor e a igreja tem a sua liderança. Há um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O texto aqui está se referindo aos guias espirituais. Podemos aqui dizer que são pastores, ou padres, ou diáconos, ou presbíteros das igrejas. Essas pessoas têm uma autoridade enquanto pessoas, enquanto professores, enquanto pastores, enquanto padres, são guias espirituais. E veja que o texto de Hebreus fala que eles velam por vossas almas. Velar pelas almas é ter a preocupação pelas almas dos membros da igreja. Olha que responsabilidade. Mas aquele pastor é ruim, aquele pastor é chato, aquele pastor cobra demais, aquele pastor é fraco. Enfim, são várias as formas que as pessoas se dirigem aos seus guias. Mas nunca deixem de lembrar que eles velam por vossas almas. Eles precisam também de ajuda. Os pastores, e padres, e presbíteros, e diáconos, todos aqueles que estão trabalhando na igreja, dentro do reino de Deus, que velam pelas almas dos seus membros, eles têm uma responsabilidade muito grande, não somente diante das pessoas, não somente diante da igreja, mas especialmente eles têm uma responsabilidade diante de Deus. Os pastores vão prestar contas diante de Deus de toda a sua ação em que fizeram neste mundo. Eles não podem ser omissos, por exemplo, quando alguém está fazendo algo errado. Se o pastor observa algo que não está direito, é o seu papel de chegar com a palavra de Deus, usando lei e evangelho, a fim de ajudar aquelas pessoas a compreenderem melhor a sua condição de cidadão, a sua condição de servo de Deus, de filho de Deus, de cristão, e desta forma, então, ser orientado a partir do pastor, a partir da palavra de Deus, especialmente, a seguir um novo rumo na sua vida. Então, este é um papel muito importante que os pastores desempenham dentro da igreja. Ou seja, onde nós estivermos, nós temos uma responsabilidade. Nós vamos honrar aquelas autoridades. Um outro ambiente é um ambiente de trabalho, um ambiente de trânsito, por exemplo, que eu mencionei antes.
se há um sinal fechado, por exemplo, e depois aquele sinal abre, mas tem um policial ali na frente que está barrando o trânsito e não permitindo que o trânsito flua, porque é uma outra situação que ele entende que não pode fluir, então eu devo respeitar o guarda de trânsito que está não permitindo que eu avance aquele sinal naquele momento. Este mandamento, honrar pai e mãe e as autoridades aqui, ele tem uma promessa, a promessa de longevidade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o texto de Êxodo 20, 12. Então, quando nós encontramos uma pessoa bem idosa, nós podemos provavelmente dizer que ela honrava os seus pais e honrava as autoridades. Para finalizar, eu quero dizer que a autoridade ela é importante e ela é necessária. Ela é necessária dentro de casa, porque senão haverá uma desordem. Ela é necessária no ambiente de trabalho, senão haverá desordem. Ela é necessária dentro de um país, porque senão haverá uma desordem. Então Deus estabelece a autoridade para ajudar a todos nós a vivermos com ordem, com decência. E à medida que nós obedecemos, honramos e oramos pelas autoridades, nós vamos, sem dúvida alguma, construir uma relação mais eficiente, mais tranquila, tanto dentro de casa, quanto na escola, na igreja, no ambiente de trabalho ou onde nós estivermos. Espero ter contribuído com essa reflexão sobre o quarto mandamento com vocês. Acredito que vocês possam, caso queiram, compartilhar também este material com os amigos de vocês e dessa forma a gente vai orientando as pessoas. Se tiverem qualquer dúvidas também, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição para poder ajudá-los a compreender melhor a respeito do Evangelho e a respeito do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.